está podendo, né, ministrar a palavra, que grande responsabilidade está ministrando a palavra do Senhor, né? Nessa noite nós possamos, né, a cada dia estar nesse propósito de buscar esse tempo para Deus, né? Sabemos que os tempos nós estamos tão atarefados, irmãos, que muitas das vezes quando a gente chegamos no culto e passa daquele horário, a gente já vem embora, né? Meu ponto de muitas das vezes, irmãos, nós temos tempo para tantas coisas, mas para buscar a presença do Senhor está difícil, né? Porque estamos fadigados com muitas coisas, né? Nós precisamos a cada dia, porque é justo isso aqui que nós vamos precisar, da presença de Deus para poder suportar tudo que há de Deus das nossas vidas, em nome de Jesus, né? Vamos ver se os nossos não falhosos, vamos receber em breve naquilo que o Senhor assim colocou no meu coração. Quero ler o tema aqui da campanha deste congresso que está em Eclesiastes 3, que diz assim, Eclesiastes capítulo 3 e verso de número 3, que diz assim: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vemos uma passagem onde Salomão, aquele fala que embaixo do céu, nessa terra, há um tempo determinado para todas as coisas. E dentro desse tempo, irmão, nós vamos encontrar Salomão dizendo que há tempo que nós vamos estar chorando, mas tempo que nós vamos estar se alegrando. Ele diz: há tempo que eu quero procurar alguém que eu possa abraçar, mas tempo que eu vou querer me afastar de abraço. Então tem mais algo que me chama a atenção, é sobre esse capítulo 3, que ele fala sobre edificar. Há tempo que vai estar tudo destruído e há tempo que alguém vai ter que edificar. E quando se fala em edificação, irmão, é muito difícil, porque volto a dizer que muitas das vezes nós olhamos para esse mundo e dizemos: mas que mundo é esse? Que tempo estamos vivendo? Que mundo é esse que estamos vivendo? Mas a minha Bíblia diz que Deus, com a sua sabedoria, quando ele esperava esse mundo, ele disse, contava assim: eu vou levantar uma nação eleita e um povo escolhido, e essa nação eleita será o sal para essa terra e a luz para esse mundo. Aí eu pergunto: como está esse sal e como está essa luz? Então Deus, irmãos, ele tinha como, né? Nós muitas das vezes, por tanto tempo, quando não temos o tempo, como foi falado nessa noite, a gente encontramos, irmãos, que verdadeiramente nós estamos feridos, Israel está ferido. Então eu quero trazer a igreja, irmãos, porque isso não é, muitas pessoas dizem: olha, é a igreja de hoje. Não é a igreja de hoje. Isso vem acontecendo, irmão. Às vezes eu ouço: pastor, a gente não vê mais milagre, não existe mais milagre. Mas espera aí, a minha Bíblia diz, irmãos, que o milagre não é para se ver, e sim para se viver. O milagre, a gente, irmãos, olha o que Paulo ensina. Paulo diz assim, ó: o justo, ele tem que viver de fé. Aí o escritor de Hebreu vem e diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não. Você tem a posse, eu estou abençoado. Você tem a posse daquilo que a Bíblia me diz, eu estou abençoado. Não tem por que eu dizer que o milagre não acontece, porque eu sou um milagre na presença do Senhor. Então não posso dizer, irmãos, que não existe milagre. Mas aí eu vou dizer, irmãos, que quando nós estamos sem a presença de Deus, sem aquilo que mais sustenta, aí sim, irmãos, é difícil conviver nessa terra sem a presença de Deus. O livro de 1 Samuel, ela conta uma história de um povo de Israel. Uma certa ocasião, aquele povo ele estava, e eles tinham, irmãos, o maior adversário dos filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus ele temia, não o povo de Israel, mas o Deus a quem o israelita servia, porque eles reconheciam da história que o povo de Israel sofreu quando eles tiraram ele do Egito, quando o povo egípcio, quando o faraó sofreu na mão do Deus de Israel. Então o povo ficava. Mas a Bíblia diz que uma certa ocasião Israel sobe a uma peleja contra os filisteus. E o que me chama a atenção é que dentro dessa peleja, um homem vem correndo, fugindo dessa peleja e traz uma notícia assim, ó. Quando ele chega até a casa de um sacerdote ali, ele diz: Eli, aconteceu uma tragédia. Eli, mas o que aconteceu? Ele diz: olha, Israel foi ferido, e vou te dizer mais, os seus dois filhos, Ofni e Finéia, foram feridos, e mais, levaram a arca da aliança. A Bíblia diz, mas quando ele ouviu isso, o sacerdote ali que estava sentado caiu na cadeira, quebra o pescoço e morre. A Bíblia diz que, de repente, a nora dele vem chegando e está grávida. Olha, irmão, que interessante. A Bíblia diz que quando essa mulher vê toda aquela cena dizendo: olha, o marido morreu, o cunhado morreu, o sogro caiu, quebrou o pescoço, morreu, e ela grávida, sobreveio ela as dores de parto. O que me chama a atenção é que naquele momento ela tem a criança. E quando ela tem a criança, irmãos,
A Bíblia diz que o profeta Isaías havia profetizado algo que chama muita atenção. Ele dizia: olha, uma mulher quando ela está grávida, ela sente aquela aflição, aquela coisa de quando ela vai ter, mas quando ela ganha a criança, ela esquece de tudo que ela sofreu, ela esquece de tudo aquilo que ela passou. Mas a Bíblia diz que nesse momento as parteiras dizem: mulher, se alegra porque é nascida uma criança. E a Bíblia diz que nada ela falou. Aí as parteiras olharam para a criança e falou: vamos dar um nome a esse menino. E a Bíblia diz que agora elas olharam e vamos chamar esse menino de Icabô, porque quer dizer, se foi a glória de Deus. A Bíblia diz de outra tradução, Icabode, porque naquele momento não estava sem a glória de Deus. Agora o povo, irmão, está sem o mal importante, porque a arca da aliança representava a presença de Deus sobre a vida daquele povo. E agora aquele povo, irmão, está simplesmente sem a presença de Deus. Irmãos, quando nós, muitas das vezes, irmãos, estamos sem a presença de Deus, nós procuramos muitas coisas, às vezes começamos a olhar, falando: não estamos vendo mais milagre, começamos a dizer: olha, eu não aguento mais, começamos a dizer por quê? Porque verdadeiramente falta justamente essa presença, porque segundo a Bíblia diz que a presença de Deus é o quê? Ela representa justamente isso, porque a Bíblia diz que é o Senhor que é a minha força, irmão. Não é eu que sou forte, mas o Senhor é que é a minha força. E quando eu busco isso, irmão, eu saio fortalecido da casa do Senhor. Mas aquele povo, irmão, agora está numa situação difícil. Por quê? Esse povo agora está simplesmente sem o maior que ele podia ter, que era a presença de Deus, que era a arca da aliança daquele povo. E o povo sem a arca da aliança, sem a presença de Deus, agora eles resolvem simplesmente agir deles mesmos. Eles se reúnem e eles simplesmente não, porque a Bíblia diz que havia um homem já preparado. Samuel era um homem que já estava ali, ele já estava, tinha roupa, mas o povo agora diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos levantar sobre Israel um rei, não queremos mais sacerdotes, vamos levantar. E a Bíblia diz que eles procuraram um homem, segundo a Bíblia diz que não havia ninguém formoso como Saul. Era um homem muito famoso, um homem que formoso, um homem que tinha, mas a Bíblia diz, irmãos, que durante 20 anos Saul nunca se preocupou com a presença de Deus. A Bíblia diz que Saul reinou sobre Israel, mas nunca se preocupou de estar com a presença de Deus. Irmãos, é muito importante quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós se preocupamos, irmão, não de estar, mas sim com a presença de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que agora Saul está simplesmente nesse parâmetro, mas a Bíblia diz que Saul, por ele não ter a presença, eu vou encontrar, quando eu leio a Bíblia, eu vou encontrar Saul dentro do seu palácio, com o espírito atormentando a sua vida, ao ponto de bater na casa de um homem chamado Jessé, e dizer: Jessé, empresta teu filho aí, porque eu sei que ele toca uma harpa, e essa harpa espanta os espíritos malignos. A Bíblia diz que o próprio menino Davi teve que ir para a casa dele para poder viver lá, para tocar para ele. Olha só, o que é um homem sem a presença de Deus? Ele estava reinando, ele era rei sobre Israel, mas não tinha a presença de Deus, ele não tinha aquilo que é mais importante na vida do ser humano. E a Bíblia, irmão, vai dizer que dentro desse parâmetro ele continua, mas a Bíblia vai dizer que ele começa a dormitar. E a Bíblia diz que agora o próprio Deus rejeita, porque Saul, Deus havia dado uma ordenança a ele, e ele, por não desobedecer, Deus também agora rejeita. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que quando Deus rejeita Saul, Deus levanta um menino, alguém desenvolveu Israel, alguém pequeno, alguém que possa verdadeiramente levar. E o que me chama a atenção, irmãos, quando Deus levanta Davi, a primeira coisa que Davi faz, Davi diz: olha, não tem como reinar nada se não tiver a presença de Deus. Não tem como na minha vida não passo adiante se não for a presença de Deus. Mas, irmãos, o que me chama a atenção, que há momento na nossa vida, há tempo na nossa vida, que as coisas não estão bem, que as coisas parecem estar tudo o contrário. E aí muitas das vezes tem pessoas que se abatem quando alguém pergunta: ei, cadê o Deus que você serve? Aonde está o Deus que você serve? Por que todo dia você vai para a igreja? Irmãos, não foi diferente nessa história. Sabe o que os filisteus fez nessa história? Eles pegaram a arca da aliança e começaram a zombar. Eles pegam a arca da aliança, levaram para o templo deles, e a Bíblia diz, irmãos, que eles colocaram a arca da aliança nos pés da estátua de Dagon. Para quê? Para que dizer: olha, agora a arca da aliança está reverenciando Dagon, o Deus dos filisteus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles fizeram o ritual dele, e a Bíblia diz que quando eles fecharam o templo, e quando eles voltaram no outro dia, a estátua de Dagon estava caída com terra, com a cara no chão, em reverência à arca da aliança. Irmãos, é muito importante, como foi falado no hino aqui, que aquele que te chamou é fiel para cumprir a boa obra iniciada na sua vida. Aquele que te chamou, irmão, é fiel para cumprir. A Bíblia diz, irmãos, que os filisteus alguém derrubou a nossa estátua. Não é possível, alguém derrubou a estátua. E a Bíblia diz que aí levantaram
E a Bíblia diz, irmãos, que no dia seguinte a estátua de Dagom estava caída, cortada no pescoço e sem um todo o braço cortado. Aí, irmãos, eu entendo que o que verdadeiramente, irmão, o Deus de Israel ele pode fazer sobre a mim e sobre a tua vida. Porque o povo não entendia, irmãos, que a Arca da Aliança, apesar de não estar com o povo de Israel, mas estava calçando lá do outro lado. A Arca da Aliança estava em todo lugar que ela ia. Os filisteus começam a se preocupar, irmão, e não começam a lançar para um lado, leva para onde que a Arca ia, começava a causar, porque verdadeiramente não havia a presença de Deus naquele lugar. A Arca representava a presença de Deus. Aí, irmãos, o que me chama a atenção é que quando Davi ele se levanta e diz: olha, vamos, porque os filisteus, irmãos, os filisteus agora eles estão preocupados. E eles levantaram um sacerdote: olha, vamos levantar, eu não quero ficar com essa Arca da Aliança. E a Bíblia vai dizer que levantaram Abinadab para que ficasse com a Arca da Aliança. Abinadab ficou com a Arca da Aliança 20 anos. Mas o que ele fez? Ele pegou a Arca da Aliança, colocou lá no fundo da tua casa e simplesmente, não, porque a presença de Deus não é que de qualquer forma que a gente carregamos ela. A presença de Deus não adianta nós acharmos que nós estamos na presença de Deus e vai ser de qualquer forma. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que é muito importante. Naquele tempo, a Bíblia diz que era só o sumo sacerdote que tinha acesso à Arca da Aliança. Mas a Bíblia diz, irmãos, quando Abinadab ficou, agora Davi vai até lá buscar dentro do seu reinado. O que me chama a atenção é que Davi, ele montou os carros de boi, pegou os levitas, fez aquela festa, pandeira e vamos buscar. E a Bíblia diz, irmão, quando eles voltam, irmãos, muitas das vezes a gente olhamos e tem pessoas que acham que a presença de Deus, pastor, só está quando você vê cadeira voar. Quando você vê que, não, ali está forte, porque o irmão bateu a cabeça no teto, irmãos. Davi fez aquela festa. Mas quando Davi estava voltando, a Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca ia caindo. Quando a arca ia caindo, Uza pôs a mão, morreu naquele mesmo momento. E quando ele morre, irmão, o que me chama a atenção é que Davi falou: epa, peraí, alguma coisa está errada. Peraí, alguma coisa está errada. Aí, irmãos, eu vou aprender nessa passagem que Davi, quando ele acha que está errado, a Bíblia diz que ele parou, pegou a Arca da Aliança e falou: olha, vamos deixar em algum lugar. E a Bíblia diz que ele achou um homem chamado Obed-Edom. A Bíblia diz que ele, vamos deixar, a palavra está dizendo Obed-Edom. Ele não era um homem segundo as Escrituras, para que a bênção dele podia estar continuamente na vida dele. Mas a Bíblia diz que quando deixaram lá a Arca da Aliança na casa dele, ele colocou lá na sala e deixou lá. A palavra de Deus diz que uma certa ocasião eles estavam e eles olharam a Arca da Aliança e disseram: olha, já que a Arca da Aliança está na nossa casa, vamos zelar por ela. Já que a Arca da Aliança está aqui, vamos zelar. E eles começaram a zelar pela Arca da Aliança. A Bíblia vai dizer, irmãos, que de repente, quando eles menos esperam, o campo dele começa a florescer. Quando menos esperam o campo, aí ele pensa: mas peraí, alguma coisa está diferente. Eu acho que essa Arca da Aliança não vamos zelar mais. Começaram a tratar a Arca da Aliança zelando mais. A Bíblia diz que de repente os seus gados começam a multiplicar. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá no livro de Crônicas, que durante 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Deus prosperou a vida de Obed-Edom de uma forma tremendamente. Mas eu começo a entender, irmãos, porque quando nós tratamos a presença de Deus como ela deve ser tratada, as bênçãos de Deus chegam sobre a mim e sobre a tua vida. Nós começamos a ver que verdadeiramente, e a Bíblia diz, irmãos, que se passa esse tempo, era um tempo a qual, muitas das vezes, irmão, nós entendemos que a presença de Deus na vida do ser humano, muitas pessoas elas estão procurando, irmão. Às vezes eu estou procurando na pessoa de Jesus Cristo a paz, mas ele falou: não pensa que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, e ela que faz a disseção. É ela que faz, não é eu. Então ele começa a dizer, muitas das vezes nós estamos passando um período da Bíblia que nós fomos alertados, não é porque está acontecendo. Se nós começarmos a ver Miquel diz: olha, vai chegar um tempo que o adversário não vai ser da sua casa, o situação da própria casa. Agora, irmão, como que eu vou me lidar com essa situação? Aí Paulo vem e diz: olha, meu filho, não esqueça que a guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra toda a potestade, toda a... Irmãos, a Bíblia me instruiu. Paulo, quando ele diz assim: olha, eu posso todas as coisas porque ele me fortalece, porque eu fui instruído a isso. Eu não posso simplesmente, irmão, jogar tudo fora, porque essa presença, irmão, nós estamos vivendo um tempo onde busca, um tempo de eu poder olhar e dizer: olha, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Porque, irmãos, Davi, quando ele estava com a sua vida, na sua velhice, pronto para partir,
partir, a Bíblia diz que as suas finais de palavra, livro de 2 Samuel, capítulo 23, Davi diz assim: ainda que a minha casa ela não esteja tal para com Deus, mas Ele estabeleceu comigo um concerto eterno, ainda que não se fez brotar, mas o meu prazer está no Senhor. O que está no prazer no Senhor, irmãos? Ainda que o olho seja tudo destruído, porque, irmãos, a Bíblia diz que quem? Não foi eu que escolhi estar aqui, não, foi Ele que me escolheu. Então nós começamos a entender, irmãos, que são os dias difíceis, que são fáceis, não, mas a Bíblia vai garantir, irmãos, que só de você permanecer, você já é mais que vencedor. Só de você permanecer, você não precisa fazer nada, só permanecer. Você vai permanecer. Mas pastor, se eu começar a falar a tua história, se eu falar o que eu estou passando na minha casa, foi falar nessa noite aqui sobre 3 jovens, porque aqueles 3 jovens, irmão, eles estavam lá na Babilônia. Eles tinham tudo para se mover, porque o próprio Jesus falou: pai, você tem que ajudar eles porque eles estão nesse mundo, porém não são mais desse mundo. Ele falou para nós, mas aqueles meninos estavam como um jovem ainda lá na Babilônia, tendo servido, sabendo que havia saído do templo de Salomão, que foi totalmente destruído. E quando aquele rei diz: olha, se vocês não prostrarem diante de nós, o que vai acontecer? Nós vamos jogar vocês dentro da fornalha. E o que me chama a atenção é que quando o rei falou assim: ó, eu vou aquecer 7 vezes mais, agora eu quero ver se esse Deus de vocês vai salvar vocês. Aleluia! Eu quero ver se esse Deus, sabe o que foi? Sabe o que eles disseram? Olha, eu sabemos que o nosso Deus é poderoso. Agora eu vou te dizer uma coisa: se esse Deus nos livrar, nós estamos com Ele. Agora, se Ele também não nos livrar, nós também estamos com Ele. Hoje eu estou numa congregação que às vezes a gente ouve o seguinte: olha, vamos falar, Deus, essa campanha de 7 dias, se o Senhor não fizer nada, eu não quero mais saber não. Ó, 7 dias, está em 7 dias, se eu não fizer, eu não vou mais. Você tem 7 dias, irmãos, nós queremos determinar para Deus para trabalhar. Nós queremos colocar da forma que Deus tem trabalhado em nossas vidas. E nós esquecemos, irmãos, que nós somos apenas o barro. É Ele que é o oleiro. Ele é o oleiro, irmão. Não adianta nós querer contender. Uma certa ocasião eu vi um homem dizer assim, ó. Ele diz assim, Deus olhou para ele e diz: olha, você tem visto esse homem? Um homem bom, justo, temente e se desvia do mal. A Bíblia diz que um dia perguntaram assim: cadê Jó? Aí responderam assim: Jó está lá na cinza. O original de cinza é lixo. Mas peraí, o que um homem bom, justo, temente e que se desvia do mal está fazendo lá no meio do lixo? Aí, irmãos, eu fui buscar um pouco isso. Aí Jó, numa certa ocasião, falou: Senhor, será que o Senhor vê como o homem vê? Aí a Bíblia diz que Deus visitou Jó, levantou um profeta e falou assim: Jó, aonde você estava quando tudo isso aqui foi formado? Onde você estava? Como se dissesse: Jó, peraí, você está dizendo que você tem que ensinar o que eu tenho que fazer? Irmãos, ele estava dizendo do homem que muito longe de mim e você pudesse chegar nessa condição. Mas eu começo a entender, irmãos, que o plano de Deus para o ser humano, ele sempre foi perfeito. O plano de Deus para mim e sua vida, irmão, ainda que as circunstâncias ela tenha mostrado o contrário, ainda que o momento não seja favorável, ainda que o tempo que você tenha vivido, irmão, não seja aquele agradável para você, mas quando nós olhamos a Bíblia e começamos a ver desde Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que o plano de Deus para a matéria humana, ele foi sempre perfeito. Sempre foi perfeito, irmão. Muitas das vezes, irmão, somos nós que estamos atravessando para que a manifestação de Deus ela não venha realizar sobre a minha e sobre a tua vida. Mas quando nós, irmão, falamos: Senhor, ainda com a minha fraqueza, Senhor, ainda com a minha dificuldade, quando nós colocamos, falamos: Senhor, eis-me aqui, Deus ele está pronto para atender a minha e a sua necessidade. Então, nessa noite, irmão, né, como o tempo ele foi falar nessa noite aqui, que nós vamos nessa noite, irmão, se preocupar em buscar a presença de Deus. Não deixe, irmão, desfalecer, porque a Bíblia, irmãos, ela não dá, muitas das vezes nós queremos pegar desculpa para que poder sair e buscar. Não, irmão, a Bíblia não dá nem esse direito. Por que ela não dá? Porque às vezes eu falo: pastor, eu estou tão fraco, e a Bíblia diz que é na minha fraqueza que ele me faz forte. Ah, mas pastor, eu estou tão triste, mas a tristeza da casa do Senhor salva da alegria. Então Deus não deu nem para onde você fugir. Porque verdadeiramente, irmão, é um tempo que nós estamos procurando desculpa para que não podemos buscar justamente isso. E aí, irmãos, quando nós verdadeiramente nos colocar e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, ainda caminha, porque Ele falou, irmãos, ainda aqui. Porque olha, irmãos,
irmãos, é algo que quando eu começo a ler a Bíblia, eu falo, Senhor, obrigado, porque, irmãos, outrora, eu estava sentado aqui, na minha última vez que eu vim nesse bairro, eu estava aqui nesse campo, né, perdido, outrora, sem direção, sem nada, e hoje, irmão, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu não posso dizer, irmãos, eu não posso dizer para o Senhor, né, justamente a minha esposa, a missionária Sandra, com a minha filha Karen, com o grupo, né, o Shaddai, dando a oportunidade, irmão, de dizer obrigado, Senhor, porque outrora, irmão, né? Porque é coisa triste, irmão, quando alguém olha e diz, olha, isso aí não vai dar em nada, não. Né? Não vai dar em nada. Só que o profeta Isaías havia profetizado algo na nossa vida que ele diz, olha, mas você vai receber um menino e esse vai ser Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele vai te ajudar, ele vai te esforçar, ele vai te sustentar. E ele vai... Irmãos, eu não posso dizer que... Eu não posso dizer que é difícil. Não posso. Porque é difícil estava outrora, irmão. Difícil estava outrora, eu não posso dizer que estava difícil, porque difícil estava outrora. E quando hoje, irmão, eu vejo uma família, graças a Deus, restaurada, ó pastor, né? Porque às vezes, irmãos, como hoje, pela misericórdia do Senhor, o Senhor colocou uma obra na mão, às vezes, irmão, você carrega nas costas de um lado para o outro, quando chega lá, você pensa que você vai falar obrigado, fala, oh, valeu, besta, obrigado. É assim, irmãos. Porque você não está fazendo para Deus, você está fazendo como? Você está fazendo para Deus. E aí a Bíblia diz que se eu esperar do meu irmão, eu já estou recebendo a recompensa. Eu tenho que esperar do meu pai, porque eu tenho certeza que ele é fiel. Então não adianta, irmão. Verdadeiramente o poder de Deus, irmão, ele está sobre a nossa vida. Não deixe, irmão, nada, aquilo que tem tentado. Porque os dias de hoje, irmão, o que nós estamos mais encontrando. Um dia eu olhei e falei, as pessoas falaram, olha pastor, antes era o inimigo que tirava, hoje é os próprios irmãos. Eu falei, não, isso não. Se a gente ler a Bíblia, isso vem acontecendo muito tempos atrás, né? As pessoas falam que a igreja de hoje, se a gente ler a Bíblia, Paulo diz que o maior adversário dele era quando ele enviava as cartas e chegou ao conhecimento dele, que havia irmãos que viviam com ele, que desviavam a carta. Ele dizia, ele classificou isso como uns falsos irmãos. Então não adianta nós achar que hoje está difícil, não. É só nós interligar e falar, Senhor, foi o Senhor que chamou. E aquele que me chamou é fiel para cumprir na minha vida a obra que tem iniciado. E quando você, irmão, coloca esse desejo ao seu coração, irmão, pode vir o que vier, você vai permanecer, porque aquele que te chamou é fiel em nome de Jesus. Então nessa noite, irmão, que você venha ficar nessa palavra e assim agradeço a minha oportunidade.